Guerra Civil é esse novo filme que está chegando aos cinemas da A24, que é dirigido pelo Alex Garland, que tem uma proposta bem inusitada na forma que ele quer contar essa história. Então vou comentar mais a fundo sobre isso nesse vídeo e fica o aviso que vai ter spoilers do filme como um todo. Depois não diga que eu não avisei. Mas para falar sobre o filme, eu preciso antes falar sobre o diretor. O Alex Garland começou como roteirista e o seu primeiro trabalho original é o ótimo Extermínio, lá de 2002, que é sobre zumbis e tal, mas o seu primeiro filme dirigido de fato veio apenas em 2014 com Ex Machina. Aí depois veio Aniquilação, veio o Man, agora o Guerra Civil. No meio do caminho teve a série Devs, porém o que eu quero levantar através desses 4 filmes que ele dirigiu e escreveu o roteiro também é que ele tem uma espécie de assinatura, onde eu vejo que, através de situações extremas e falta de respostas, ele acaba explorando o comportamento humano. Em Ex Machina, a gente tem o Caleb como esse programador que tem que lidar com inteligência artificial, meio que fazer ali o teste de Turing, só que o criador dessa inteligência artificial, ele é meio manipulador também. A Aniquilação é sobre uma espécie de invasão alienígena cuja lógica desafia o senso de realidade. Man é sobre uma mulher que está sendo assombrada e perseguida por vários homens que têm exatamente a mesma cara. Curiosamente, 2 desses 3 filmes que eu citei têm explicado aqui no canal. O Ex Machina eu reassisti recentemente, eu acho que daria para fazer um vídeo super legal sobre ele, mas isso traz muito essa questão de que os filmes dele meio que começam e não necessariamente eles estão interessados em te dar vários contextos, te deixar um background ali para você explorar esse mundo. Ele simplesmente vai porque ele está muito mais focado nos humanos que fazem parte dentro dessas histórias extraordinárias, o que nos leva à Guerra Civil. A premissa inicial do filme se passa num futuro distópico não tão distante assim, onde os Estados Unidos está dividido e em conflito. O que a gente acompanha é um grupo de jornalistas tentando cruzar o país para chegar ali em Washington, na Casa Branca, para tentar entrevistar o presidente antes que uma dessas facções acabe o matando. Quando eu digo que o Alex Garland falta com respostas, Guerra Civil, ao meu ver, é o ápice disso, porque ele tem todo esse cenário que eu falei, mas o filme não necessariamente está interessado em se focar nisso. Há algumas informações que vão surgindo ao longo do filme, como o fato do presidente estar no seu 3º mandato, dele ter dissolvido o FBI, do fato dele ter ordenado ataques aéreos a cidadãos norte-americanos, mas é isso, são elementos que são colocados ali, são informações, mas não necessariamente são as respostas, porque o que foi que levou a essa guerra civil, que levou a essa divisão dos Estados Unidos? Não é dito. É por que certos estados se uniram? Também não. Não existe exatamente respostas concretas a tudo aquilo que a gente está vendo. Eu vi que está tendo pessoas nos Estados Unidos que estão tendo reações meio incômodas com o filme, na forma como ele lida sobre essa questão da guerra, o que é curioso, ao mesmo tempo que não exatamente surpreendente, ao meu ver, depois de ter assistido o filme isso, porque justamente ele é um filme que não te dá respostas escancaradas, que ele não deixa claro ideologias exatamente, ou qual lado está certo, ou qual lado está errado. Ele não está exatamente nem interessado em mostrar quais são os lados dentro desse filme, dentro desse conflito todo. E nesse mundo que a gente vive cada vez mais polarizado, onde a única verdade que importa é aquela que apetece os seus interesses, nessa coisa da pós-verdade, Guerra Civil, ele acaba sendo interessante nesse sentido, ao meu ver, porque ele não mostra nenhum dos lados, ele não dá nenhuma resposta, ele deixa esse grande descampado, sabe? Esse branco na tela, que ele obriga você, quanto espectador, mais do que buscar as respostas, tentar encontrar até mesmo quais são as perguntas que ele está deixando no ar. Ele quer que você tenha uma leitura daquilo tudo, mas para você ter essa leitura, você tem que ter todo esse exercício de tentar entender aquilo que você está vendo a partir do contexto que você tem quanto sociedade, e quanto comportamento, e quanto mundo. Porém, isso não quer dizer que esse seja um filme apolítico, como eu vi também algumas pessoas dizendo, porque há umas sequências, há um imagético dentro desse filme que dá para fazer claros paralelos com a nossa realidade. Tem uma sequência de manifestação que os policiais estão batendo nos manifestantes, que tem uma pessoa que vai cometer um atentado, vai explodir, que carrega a bandeira enquanto ela está correndo. Tem um outro momento que eu acho que esse talvez seja o mais sintomático de todos, que a gente tem um personagem do Jesse Plemons perguntando que tipo de americano você é ali para o grupo dos jornalistas. E dependendo do que eles respondem, ele mata a pessoa.
pessoa, ele mata o cara que é de Hong Kong, se eu não me engano. Ele pergunta pro personagem do Wagner Moura, que fala que é da Flórida. Ele não considera exatamente a Flórida americana. E se você tem esse contexto de sociedade dos estados norte-americanos, de que tem muitos imigrantes que moram na Flórida, se eu não me engano, muitos brasileiros moram na Flórida. Isso tudo traz esse caráter de xenofobia para dentro dessa história também. Então, tipo, é um filme político. You're American, okay? Okay. What kind of American are you? E eu iria até além, e eu consigo ver de certa forma que esse incômodo estadunidense com esse filme venha muito do lugar de pegar algo que a própria Hollywood glamorizou por muito tempo, dessa questão do exército americano, levando a paz para países menos desenvolvidos e colocando essa questão toda, esse conflito todo, dentro do próprio país, sem deixar claro quais são os lados desse conflito. Porque por muito tempo era fácil você ver o cinema norte-americano que meio que não importou, mas ele meio que consolidou no imagético popular, no imaginário popular, o exército americano como esse mantenedor da paz. Tipo, a gente é o bonzinho, aqueles são os vilões. E você coloca um conflito desse dentro do próprio país, mas você não aponta lados, é claro que isso vai incomodá-los. E na minha opinião, essa é a grande crítica que o filme consegue endereçar, porque ele utiliza da grande escala blockbuster de um filme de guerra, só que ao mesmo tempo ele não está enaltecendo o exército norte-americano que Hollywood tanto acabou utilizando para imprimir isso no imaginário popular. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o joinha, não te custa nada, é rapidinho e ajuda muito o meu canal aqui no YouTube. De volta pro vídeo. O foco do filme acaba sendo a jornada desses 4 jornalistas pelos Estados Unidos, que a gente tem o Sammy, que é um jornalista mais velho, tem o Joe, que é esse jornalista que ele tá muito ali pela aventura também, ele é meio que um viciado em adrenalina, isso dá pra ver em vários momentos. Tem a Ali, que é uma fotojornalista de guerra mais veterana, e tem a Jessie, que é essa novata que admira a Ali. E aí o que a gente tem é essa road trip desses 4 personagens passando por lugares diferentes dos Estados Unidos para chegar em Washington, D.C., para tentar conseguir uma entrevista com o presidente, que está há mais de um ano sem conceder entrevista nenhuma, e qualquer jornalista, qualquer mídia que chegue em Washington é tratado como inimigo que deve ser abatido. Em mais de uma entrevista que eu vi do Alex Garland, ele disse que queria tornar os jornalistas os heróis dentro dessa história, num mundo onde as pessoas odeiam jornalistas. Por esse viés, eu sinto que é muito sobre esse conflito, de certa forma, entre o passado e o presente do jornalismo, só que no caso, cobrindo uma guerra dentro do próprio país. E no processo desses 4 personagens, eu acho que o foco acaba sendo muito a relação entre a Lee e a Jessie, nesse lugar de mentora e de aprendiz, quase que numa passagem de bastão da antiga geração para a nova geração de fotojornalistas de guerra. Que a Jessie é essa novata que vai amadurecendo, que vai recebendo ensinamentos dos outros que estão ali com ela, mas sobretudo da Lee, que é uma personagem, que é uma profissional que ela admira, ao passo que ali é essa veterana que já passou por vários conflitos, várias guerras e está num lugar meio anestesiado quando ela vê que esse conflito, essa guerra, chegou em seu próprio lar. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. E é interessante a forma como o filme lida com o lugar que elas estão a princípio, para onde elas vão no final, quase no lugar de inversão, de passagem de bastão até. Porque inicialmente a gente tem a Jessie nesse lugar de medo, de receio de estar ali tentando registrar, mas conforme o filme vai passando e ela vai amadurecendo, ela vai se empolgando com esse registrar e também vai meio que se dessensibilizando e perdendo o medo da violência na qual ela está ali inserida, tentando capturar os momentos. Ao passo que ali vai para o caminho oposto, que ela vem desse lugar de anestesia, mas quando ela perde o Sammy, que é uma pessoa conhecida para ela, a gente vê que ela meio que desperta e quebra e passa a ficar com medo daquilo que ela está vivenciando. E a cena inicial que tem ela com a Jessie, ela salva a Jessie de um atentado ali, só que no final do filme a gente vê ela tentando salvar novamente a Jessie, só que ela acaba morrendo no processo. O que nos leva à cena final do filme, que a facção que estava ali invadindo a Casa Branca consegue chegar onde está o presidente, o Joe vai pedir ali a última citação, o presidente fala, não deixe eles me matarem, mas isso não resolve nada, o Joe fala, isso serve, e aí a gente tem o presidente sendo morto e a Jessie capturando o momento. Foto essa que vai sendo revelada durante os créditos finais, em que a gente tem os soldados norte-americanos
pousando ali sorrindo, alguns fazendo um sinal de vitória, de paz, com o corpo do presidente estendido no chão. E o filme, ao meu ver, como um todo, ele lida muito com isso que eu disse ao princípio, do Alex Garland buscar explorar o comportamento humano diante de situações extremas. E se nos filmes anteriores vai muito por esses lugares mais, não fantasiosos, mas fora da realidade em certo nível, no caso de Guerra Civil, eu acho que quando ele coloca o pé mais no chão possível para explorar esse comportamento. Num determinado momento do filme, Ali diz que o objetivo da fotografia de guerra não é dar respostas, mas sim uma imagem inalterada que fará com que as pessoas façam as perguntas. O filme como um todo, e esse final é a retratação disso, a imagem tá ali. E esse meu vídeo é uma tentativa de levantar as perguntas e trazer algumas respostas por conta dessas perguntas. E o que você acha disso tudo? O que você achou do filme? Deixa aí nos comentários o joinha. Se quiser só deixar o joinha, já ajuda muito esse vídeo a ser recomendado a mais pessoas. E a gente se vê na próxima.